Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma da equipe F trazendo as principais notícias do futebol. Tudo sobre o pré-jogo do Galo e também tudo sobre o jogo do Palmeiras e do Flamengo na Libertadores. Vamos acompanhar aí. Pascoal, Zé Elias, fã de esporte. É amanhã cedinho, estou embarcando, indo para Quito, encontrar a nossa turma, que muitos já estão lá, nossa equipe completa, porque hoje tem o Atlético Mineiro, com o Hulk no banco, com a nova dupla de ataque, o Rony e o Dudu, né? A formatação aí do nosso São Paulo. E o Atlético começa aí essa jornada para tentar classificar para a grande decisão também da Sul-Americana, mas eu estou indo amanhã encontrar, porque quinta-feira tem Palmeiras exclusivo aqui na ESPN. Exatamente, só que ESPN Disney Plus, agora imagens, Oswaldo Pascoal, do estádio Banco de Guayaquil, que fica na cidade de... Rafael Marques nos traz as informações desse encontro entre brasileiros e argentinos amanhã no Maraca, direto do Maraca. Tudo bem, Plihal? Um abraço para você, para o mestre Pascoal, para o Super Zé, para o meu amigo Tetrazinho, para o Fã de Esporte conectado com a gente em mais uma Equipe F. Falo aqui do Maracanã, templo sagrado dos campeões, onde amanhã Flamengo e Racing começam a disputar uma das duas vagas para a final da Conmebol Libertadores versão 2025. Por ter melhor campanha, o time argentino decide em casa e o Flamengo sabe que não pode repetir o erro que cometeu na etapa anterior diante do Estudiantes, uma outra equipe argentina, quando venceu apenas pelo placar de 2-1. A propósito, embora historicamente o Flamengo tenha um retrospecto melhor contra argentinos na Conmebol Libertadores, inclusive em 10 oportunidades de mata-mata se classificou em 7, na temporada 25 o Flamengo deve contra adversários daquele país. Até porque são 4 jogos com 2 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória justamente sobre o Estudiantes em casa. Lembrando que o Flamengo não venceu o Central Córdoba na fase de grupos, perdeu o jogador do Maracanã e empatou jogando na Argentina. Há poucos instantes, o técnico Felipe Luiz comandou a última atividade na preparação para o jogo de amanhã e a expectativa fica por conta da presença do zagueiro Léo Ortiz na lista de jogadores relacionados para esse jogo. Se ele for vetado, Danilo ocupará a zaga ao lado do Léo Pereira. Há também uma discussão em relação ao meio-campo, se o Saul recupera a sua condição de titular na vaga do Pulgar ou se o Felipe Luiz mantém um esquema com 2 volantes. E a grande e principal dúvida, Pedro será titular depois da ótima atuação contra o Palmeiras ou voltará para o banco de reservas? São mistérios que o técnico rubro-negro vai alimentar até momentos antes da bola rolar, quando é divulgada a escalação oficial. Expectativa de nova quebra de recorde. O Flamengo tem o maior público do novo Maracanã. Na partida contra o Cruzeiro foram 75.565 torcedores. E os ingressos todos estão vendidos, esgotados desde ontem. Enfim, mais uma quarta noite de festa rubro-negra aqui no Maracanã e o Flamengo tentando dar um grande passo para ser mais uma vez finalista da Libertadores. Plihal. Obrigado, Rafita. Valeu pelas informações do Maracanã para a Barra da Tijuca. Tetra, boas sensações para esse jogo de amanhã, o primeiro da semi, com o Flamengo recebendo o bom time do Racing? Assim, a expectativa sempre é do Flamengo, né? Depois de uma vitória no clássico, na rivalidade contra o Palmeiras, de ficar com a mesma pontuação para a briga pelo título, trazer, né, uma confiança. Mais uma vez o Maracanã, todos os ingressos já foram vendidos, né? Lotado, a torcida motivada, empolgada, e tem que estar mesmo, porque tem um time muito, muito bom e, na minha opinião, melhor do que o do Racing. Agora, nessa semifinal, é o adversário mais difícil. O Palmeiras tem um compromisso complicado da altitude, da LDU, mas o Flamengo pega um time melhor e decide fora de casa. E aí o jogo de amanhã se torna a grande decisão. O Rafa foi perfeito. O Flamengo não pode cometer o erro que teve contra o Estudiantes. Conseguiu, nos pênaltis, a classificação. Mas se cometer esse erro de fazer um segundo tempo ruim, como foi contra o Estudiantes em casa, teve o problema da expulsão. Mas principalmente fora de casa, jogar
como jogou, não tendo uma atitude pela grandeza do elenco que tem, contra o Racing vai sofrer. Então, é fundamental o jogo de amanhã fazer um bom resultado, levar uma vantagem para buscar a vaga na final. 2 minutinhos para a gente ir para Quito. Zé Elias, 1 minuto para cada um. 1 minuto para o Zé, 1 minuto para o Pascoal. O jogo de amanhã entre Flamengo e Racing. Não, é o jogo que você não pode errar. E, ao mesmo tempo, o Flamengo tem que fazer o resultado, porque jogar lá no campo do Racing é difícil, é um campo duro, a torcida comparece. Embora o Racing tenha perdido 3 jogadores, se não me engano, né? Três jogadores importantes, mas mesmo assim, o ambiente lá é um ambiente dos estádios antigos, e o Racing é um time muito bem organizado, é um time chato, tem dois bons jogadores para mim, o Nardoni e o Sousa, que são jogadores que fazem a diferença dessa equipe, e o Flamengo não pode errar. O Flamengo tem que fazer o resultado. 1 a 0 pode se complicar. Oswaldo Pascoal não admite amanhã o Pedro no banco de reserva. Não, nenhuma condição. Esquece isso. O cara entra, faz gol, sofre pênalti e dá passe pro outro, ele vai sair do time. Onde é que está escrito isso? Quem é que montou? O jogo do ano era contra quem? Contra o Palmeiras. Ele faz gol, dá passe pro gol e sofre o pênalti do gol. Dos 3 gols. Então ele participou dos 3. Arrebentou com a bola. Aí vai botar no banco? A troco. O jogo que vale é esse aí. E tem que fazer... Tá vendo o que eu falo para vocês? Vocês não querem admitir. O jogo do cara, quando joga em casa, o mandante tem que fazer o resultado. É o jogo do Flamengo. O Racing tem alma, tem coração. É verdade. Mas a bola quem tem é o Flamengo. Menos de 2 sem nem sorrir. Amanhã? É osso o jogo, mas 2 eu estou feliz. Amanhã você está bem feliz. 2 eu estou feliz. Vamos voltar para Quito, para o estádio do Independiente Del Valle. Logo mais 21h30 tem Del Valle e Atlético Mineiro. Gláucia e Eugênio de novo participando do Equipe F. Será, Gláucia Santiago, que o jogo de hoje representará também uma virada, de repente, uma virada de chave na fase do Hulk? Olha, Plihal, pelo que a gente tem na prévia, Hulk volta ao banco, como tem acontecido de forma bem comum nesse trabalho do Jorge Sampaoli à frente do Galo. Hulk ficando no banco de reserva, coincide também, né, Eugênio, com o momento mesmo de baixa do próprio Hulk. E aí ontem, para trazer também para esse jogo um pouco mais de molho para esse Galo, que já enfrenta, como nós falamos agora há pouco, né, um momento de muita oscilação, de um trabalho que ainda não engrenou, a notícia que circulava é de que Hulk e Galo estariam já prestes a resolver um término de contrato ao final desta temporada. Lembrando que o Hulk tem o seu contrato com o Galo até o final de 2026. Aí tem lá no nosso site também, para o torcedor, para quem quiser se inteirar mais, a apuração do nosso Vinícius Nicoletti, que ouviu também o lado do Hulk, todo o seu staff, dizendo que não havia essa conversa, né, que ainda não tinha nada disso, que ele pretende cumprir o seu contrato. O Galo, inclusive, ontem, depois das notícias que circularam, também soltou uma nota, né, Eugênio, dizendo que essas notícias eram infundadas, enfim, mas é claro que traz um outro ponto de discussão, ainda mais atenção para esse Hulk, que a gente sabe o que ele já foi fundamental nesses últimos anos do Galo, de conquista, o que ele tem de entrega como jogador, e vou além, né, Eugênio, que ele assumiu também como um papel não só em campo, mas de líder desse elenco. Esse ano, quando os problemas aconteceram por lá, quando houve problema de pagamento, tudo isso, o Hulk veio a público, foi o Hulk quem falou, era quem dava a cara, enfim, ele tem muito isso também, dessa identificação com o clube, com a torcida, com tudo isso já. E óbvio que ver o seu nome envolvido nisso, também não deve estar tranquilo o Hulk no banco, né? Pelo cara que ele é, pelo atleta que ele é, como trabalha, é óbvio que isso também deve pesar para ele. O que é muito grande, especialmente se a gente olhar o momento recente do Atlético, né? Além dos momentos em que o Atlético foi campeão, em que ele foi decisivo, nos outros que o Atlético teve as suas campanhas ali, oscilando aqui e ali, ele sempre foi a referência do time. Ele sempre era o jogador que resolvia as partidas, ou com passes, ou com assistências. Isso diminuiu um pouco. É importante lembrar, né? O Hulk está com 39 anos. Então é natural que a produtividade caia um pouco, mas ainda assim o time inteiro caiu, não só o Hulk. Exato. O time inteiro caiu, tem uma temporada muito ruim. E aí você não pode colocar isso nas costas do Hulk. Tem várias maneiras da gente entender essa situação. Uma delas é o Sampaoli, que a gente está cansado de saber que
costuma ter problemas de relacionamento, especialmente com alguns jogadores que são muito importantes, que têm protagonismo dentro do time, e ele chega e ele não gosta muito disso. Então, é importante entender os motivos. É simplesmente um motivo de planejamento de jogo? Olha, eu não quero o Hulk porque eu acho que com o Dudu e com o Rony o time ganha em velocidade. Jogadores que se movimentam mais ocupam espaços diferentes do Hulk em campo. É um projeto de time? A gente pode até entender. Mas a gente pode entender também que é possível montar um projeto de time usando as qualidades do Hulk, que ele continua tendo, mesmo não estando respondendo no mesmo nível de temporadas passadas. Eu acho tudo muito estranho. Na minha cabeça, o Atlético ainda precisa muito do Hulk. E é importante que, no momento que achar que não precisa mais, que saiba fazer uma transição digna, porque ele é um exemplo de profissional, ele é um cara muito querido da torcida, nunca se esquivou das responsabilidades e dentro de campo entregou muito. Então é muito cuidado para tratar dessa situação, porque a idolatria de um jogador como o Hulk é patrimônio também do próprio clube. A relação da torcida com ele. E o clube não pode criar problemas e rusgas nessa relação. Então, por enquanto, ele desmente e vamos ver como é que vai ser o futuro. Agora, para hoje aqui, a gente conversava mais cedo, eu acho até o seguinte, o Hulk não começa o jogo, ok. Em algum momento ele entra. Pode ter um efeito positivo do Hulk entrar ainda com mais gana, com mais vontade, né, com orgulho ferido, para tentar mostrar, peraí, eu tenho lugar nesse time. Eu acho que pode, no final das contas, ser positivo. Espero que seja dessa forma. E é óbvio que é algo muito mais amplo da gente ver também, né, Eugênio, essa questão do Hulk. Você toca bem num ponto, né? Um time que baixou muito de forma coletiva também. Olhar esse Galo, o que esse coletivo também oferece para o Hulk, né, para que ele também possa desempenhar. E as mudanças ainda não fizeram o Atlético jogar. Pois é. Não estava jogando bem com ele, sem ele também não joga bem. Porque é óbvio que um Hulk lá na frente é uma outra figura, também para o adversário, né, de você saber quem é esse Hulk, desse cara histórico. E eu acho que isso também pesa num momento decisivo como esse. Talvez seja uma figura importante para estar em campo. Uma liderança dentro de campo, até em termos de personalidade. Liderança. Às vezes ele é até chato A gente, com relação que eu ia falar, com ele fala muito e a gente pontua isso às vezes, como ele também, né? Só que nesse tipo de competição é importante. É importante. Um cara do tamanho do Hulk também está ali e poder fazer isso. A ver também o que o Sampaoli deve levar a campo mais tarde. A Vitória Leite está conosco e traz mais informações também para este Del Valle e Atlético Mineiro. Certo, Vicky? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Glaucia. Um beijo para você, para os amigos e também para o fã de esporte que está nos acompanhando. A tendência é que o Hulk realmente não comece como titular, como vocês já trouxeram, mas antes vamos falar da escalação, da provável escalação do Independiente Del Valle, e aí a gente passa o que pode ser o Atlético do Sampaoli. Então temos no gol do Independiente Del Valle o goleiro Vilar, na lateral direita Fernandes, Velasco, Chunque e Cortez, no meio-campo Alcibar, que voltou para essa partida, tinha sido poupado no jogo passado. Guagua, Sornosa, Mercado, Roios e Cláudio Spinelli, que também foi poupado na última partida do Del Valle. A gente fala agora do time do Sampaoli, lembrando que o Sampaoli não repete escalação de um jogo para outro. Pelo menos até hoje, desde que voltou para o Galo, não fez isso. Seria a primeira vez, mas ele poupou muitos jogadores contra o Corinthians, já pensando nessa partida, então é muito provável que ele faça mudança sim para esse jogo. Se vier com o que tem de melhor, tem Everson no gol, Sarabia na lateral direita, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Arana, lembrando que ele tem jogado bastante com uma trinca de zagueiros também, então a gente pode ter surpresas por ali. Alan Franco, Scarpa, Bernard, Igor Gomes, Rony e Dudu. Hulk foi titular em apenas 4 dos 11 jogos do Sampaoli à frente do Atlético Mineiro. E agora a gente lembra que só tem uma baixa para essa partida, além dos jogadores que já estavam no departamento médico. Fausto Vera suspenso com o terceiro cartão amarelo. Glaucia. Boa, Vicky, obrigada pelas informações, trazendo aí os prováveis times para logo mais. E, Eugênio, a Vitória traz aí esse provável Galo, também com as variações, as possibilidades. A gente sabe que o Sampaoli também, historicamente, mexe muito nas suas equipes. Tendo ou não o seu elenco inteiro à disposição, ele tem esse hábito de rodar, de mexer, de muitas vezes fazer essa linha de 3 zagueiros, outras vezes não. Mas não deve abandonar o que é o trabalho, que é a essência do Sampaoli nesse jogo aqui.
não vejo um Galo que não vá sair para o jogo, Não tem que vá como. se abdicar de jogar e deixar com o Del Valle. Eu acho que não deve ser essa a postura hoje contra o Independente Del Valle. Que às vezes pode acontecer com técnicos como o Sampaoli, que a gente pode considerar meio kamikaze, assim, né? O cara vai pro ataque e não quer saber. O que às vezes acontece é dele não conseguir colocar em prática o que ele projeta para o jogo. Porque o adversário, de alguma forma, supera. O jogo tem essa fase da queda de braço. Quem vai estar mais forte na disputa pela bola, quem vai ter mais intensidade, vai chegar mais duro nas divididas, vai se antecipar na marcação. Esse é um ponto que vai antes do projeto de jogo. Assim, como eu vou controlar o jogo? Será que eu consigo fazer o que eu estou pensando? Às vezes não consigo. Eu quero, só que o adversário não deixa. Então, o fundamental é isso. Um projeto de jogo, um projeto de partida do Sampaoli que entenda as possibilidades da equipe para o jogo de hoje. É altitude, não é tanto quanto Quito. Nós estamos 350 metros abaixo de Quito, mas é uma altitude que tem, sim, algum impacto. E como trabalhar com isso? Não é bom deixar a bola no pé do adversário o tempo inteiro, porque é um adversário que sabe construir, sabe inverter o jogo, sabe pisar na área com 2, 3 jogadores, tem muita qualidade também para chute de fora da área. Na altitude a bola ganha mais velocidade, o campo vai estar molhado, pode quicar e ganhar ainda mais. Então é entender o seguinte, não dá para ficar lá atrás trancado, porque o adversário vai gostar do jogo. Então, não deixar de se defender, mas sempre mostrar para o Independente Del Valle que ele é perigoso também com a bola no pé. Senão vem todo mundo para o ataque e aí é difícil de segurar. Até, né, Plirra, amigos, eu acho que passa muito mais por isso, né? Pelas condições aqui. Talvez o Sampaoli repensar um time um pouco mais físico, ou ali a sua linha de 3, dar uma reforçada um pouco mais no meio. Pensando no que deve ser o jogo, também nessas características do ambiente, do clima, mas não deixar de fazer o que ele costuma fazer, né? Não deixar de jogar, que esse Galo também venha hoje querendo jogo para cima do Independente Del Valle e até levar algo melhor para BH. Boa, Graça. Só perguntar pro Zinho lá no Rio de Janeiro, vendo não só os jogos do Atlético com o Sampaoli, mas mesmo antes com o Cuca, daqui a pouquinho a gente vai até mostrar uma tela comparando o aproveitamento de cada um, porque a coisa já não vinha bem em termos de produção, no futebol apresentado e resultados com o Cuca, tanto que ele caiu. Mas no que o torcedor do Atlético, Zinho, deve se apegar para acreditar que finalmente o time faça um jogo bom sob o comando do Sampaoli? Primeiro, assim, eu gostaria de parabenizar a nossa equipe lá, né, cara? Tá uma chuva, tá um frio, eles estão esse tempo todo lá na ralação, trabalhando muito e com muita competência. Cara, o Eugênio Leal, ele deu uma aula para falar sobre essa situação do Hulk. Ô Eugênio, quando eu chegar aí, você me dá esse papel com tudo que você falou, que eu quero assinar embaixo, tá? Eu quero fazer uma assinatura. Obrigado, Tetra. Perfeito, perfeito. Não, assim, perfeito o que o Eugênio falou, cara. É bom a gente elogiar e trabalhar com pessoas competentes, né? E o Eugênio, assim, ele foi muito feliz nas colocações dele. Cara, eu também não abro mão do Hulk, não. Não abro mão do Hulk. E se você não está querendo mais esse atleta, respeita o que ele fez nesse clube. Sabe? Não deixa ele sair de qualquer maneira, não. Ele é gigante. O Hulk é gigante, né? E eu tenho minhas dúvidas sobre a postura do treinador, que é um cara que, historicamente, tem problemas de relacionamento, como o Eugênio falou, para não ser repetitivo. Então, parabéns, Eugênio, Glaucia, Vitória, vocês são lindos, maravilhosos. Agora, sim, eu acho que o torcedor do Atlético, eles, cara, tem que se apegar naquele amor que tem pelo clube, na paixão que tem pelo clube. A torcida do Atlético é espetacular. Eu joguei só contra o Atlético, né? Mas jogando contra você percebe dessa paixão que tem. E é o título do ano. O Atlético não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. O Atlético não tem outra competição. É a Sul-Americana. O Atlético está na semifinal da Sul-Americana. Vai decidir em casa. Então é acreditar que esse sistema de jogo, eu também acho que não vai no 4-1-3-2 que está ali, né, no nosso desenho. Não acho que vai assim.
O Sampaoli sempre baixa ali um lateral para fazer uma linha de 3, faz um sistema diferente. Não sei quem foi que falou aí que ele é meio kamikaze. É acreditar que vai dar certo, cara. No momento agora não tem que ficar puxando, não sei. Cara, a torcida tem que acreditar, tem que apoiar, porque o Atlético é o nosso representante na Sul-Americana. E eu acho que tem elenco, não vem jogando, mas tem elenco, jogadores com competência, com qualidade, não estão rendendo, mas com qualidade, desculpa, falei competência não, com qualidade para ganhar essa Sul-Americana. O Atlético tem time para isso, gente. Como prometido, Zé, vamos dar uma olhadinha na comparação do aproveitamento do Sampaoli em relação ao Cuca. O aproveitamento do Cuca era de 57%. É preciso se levar em conta que ele jogou o campeonato estadual e aquelas fases preliminares da Copa Sul-Americana, que são, em tese, mais fáceis do que os jogos que o Sampaoli pegou. Mas o Sampaoli só tem 39,4%. No futebol em campo, tá bagunçado igual, né? Real, eu tenho uma impressão que o... Como é? Sampaoli ainda está procurando o time. Eu acho que ele ainda está procurando o time, porque você vê o Atlético Mineiro dentro de 90 minutos, são vários times ali dentro, porque cada um começa a fazer uma função, de repente muda, depois vai para um lado, depois vai para o outro. Você vê o Scarpa, né? É só observar o Scarpa, o posicionamento do Scarpa durante 90 minutos, o quanto ele muda de posição. E aí fica difícil para você criar um entrosamento, criar pelo menos uma linha de raciocínio, de conhecimento, né? É aquela famosa frase do tá tudo no automático. Você nunca sabe o que vai acontecer. No próximo jogo sempre tem mudanças, no próximo jogo sempre tem funções diferentes, e eu acho que isso é ruim. É só ver os números aí, são 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Para mim não são números bons. Para mim não são números bons, especialmente pela forma como joga o time do Atlético. Você não consegue ver um time com começo, meio e fim. Quando você começa a ver, ele vai lá e muda, né? E tô também em relação ao Hulk. Eu acho que é aquela história, você tem que criar um time aproveitando uma característica que te fez bem até agora. Mas ele está lento, ele tem a idade. E hoje, vocês estavam falando aqui, você e o Pascoal, ainda tem um detalhe da altitude, né? Sim, o Pascoal falou sobre isso, né? Sobre aproveitar o Hulk na altitude, porque chuta muito forte, né? E chovendo. Mas o Sampaoli tem isso. Alguns dos treinadores sempre têm esse tipo de situação, né? Os caras, por que eles tiram os melhores jogadores? Para mostrar que eles mandam. Isso acontece. Tem aí, você busca na história, são vários treinadores. Assinada. Aquele negócio, não, eu mando e eu vou mostrar para todo mundo aqui, tirando o principal jogador. E se bater de frente comigo, é para medir força, para ver quem é quem, e se eu vou permanecer, e eu permanecendo, eu vou mudar. Infelizmente é assim. Agora, o São Paulo, você nunca sabe o que vai passar na cabeça dele. Sim. Você nunca sabe. Deixa eu me despedir da dupla, do trio, na verdade, a Vitória também, lá em Quito, porque eles vão agora se mobilizar para a participação no Sport Center na sequência. Muito obrigado, Gláucia, Eugênio, ótimo trabalho, ótima sequência de trabalho para vocês aí no Equador. Foi muito bom tê-los no Equipe F. Sempre um prazer estar por aqui, Plihá. Beijo grande para você, para os companheiros. Zinho, só venha, hein? Estamos te aguardando para essa sequência de cobertura aqui no Equador. E hoje aqui, trava alta, em campo molhado. E se fosse o Zé antigamente, ia chegar com aquela trava daquele tamanho. Não pode escorregar, não. O Zé ia gostar. Jogar na chuva é bom, não cansa. Sem querer, né, pessoal? Boa, gente. O Zé ele gostava de dar aquele carrinho, né, escorregando. Aquele carrinho longo. Não é um carrinho, é uma carreta. Vai escorregando. Mas era jogo pro Hulk mesmo, né, pastor? Se você levar em consideração o ambiente para o jogo de hoje, eu acho que o Hulk deveria começar jogando. Mas o Eugênio foi muito feliz. Pode colocar na tela os números do Hulk na temporada enquanto o Pascoal fala, Fabrício. O Hulk é um jogador que é muito respeitado pela torcida do Atlético e muito respeitado pelos adversários. Hoje o time do Atlético vai jogar com 2 atacantes que eles não são altos e o campo está molhado. A bola vai correr. Mas olha como o homem caiu esse ano, Pascoalzinho. Sim, é inevitável, né? Eu acho que também o time não ajudou.
Agora chama atenção, né? Um ano ruim, são 20 participações em gol, né? Mas assim, o time também não ajudou. O time do Atlético não foi bem nessa temporada. Você não sabe se o Scarpa vai jogar de ala, você não sabe se o Scarpa vai jogar por dentro, você não sabe se o Arana vai jogar como lateral, se ele vai jogar como meia pela esquerda, como ele faz frequentemente, ele entra como meia pela esquerda. Você não sabe se o Dudu e o Rony, a bola vai chegar nessas condições que eles esperam, porque do jeito que o time do Atlético está projetado, é um time para jogar no contra-ataque, e a gente não sabe, a gente fica esperando para ver o que vai acontecer. Eu gostaria de ver o Atlético, nesse momento do campeonato, mais sólido. Mas se você olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, você não vê essa solidez nem de perto do time do Atlético. Está sempre esperando o Atlético. E a gente sempre espera que Quem o Atlético sabe hoje? Pode ser. Vou falar para você sério. Gostaria muito, mas não vejo. Acho que o Independente Del Valle é favorito no jogo de hoje. Tetra, querido, ótima viagem para você para o Equador. Volte logo amanhã. Acho que você não se faz presente, né, no Equipe F. Não. Vai ser um Equipe F com 2 horas de Ele está cacetada. voando. Você vai estar voando. Aí também não dá, né, Tetra? Mas quinta-feira tamo junto. Mas Quinta-feira. sempre é uma hora. Mas quinta-feira estamos juntinho e semana que vem estaremos aí, hein? Semana que vem Aí, tem Pascoalzinho. zero. A LDU informou nesta terça-feira que o seu goleiro titular, Gonçalo Valle, sofreu uma grave lesão no joelho e está fora da partida contra o Palmeiras na quinta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. Alexander Domingues é o substituto natural. O experiente jogador de 38 anos disputou 22 partidas na temporada e vinha sendo utilizado em duelos menos importantes para o clube. Na Libertadores, por exemplo, Domingues fará sua estreia. Alguns torcedores da LDU lamentaram o desfalque de Valle nos comentários do anúncio de lesão. Um deles citou Gonçalo Valle como o melhor jogador da LDU nesta temporada. Ele tem sido convocado com frequência para a seleção do Equador. Depois de 17 anos, estamos de volta às semifinais da Libertadores e nosso melhor jogador não estará disponível, Dor comentou. Assim como a LDU, o Palmeiras também tem o seu goleiro titular lesionado, Everton, fora do jogo passado por um problema na mão, dará lugar a Carlos Miguel. O Verdão ainda não contará com Paulinho e Lucas Evangelista.